Bom, então eu vou assumir o silêncio que a gente teve aqui como ninguém tem nenhum comentário a fazer, pelo menos por enquanto. Mas, de qualquer forma, ao longo do texto, por favor, me interrompam, tá? Sim, ninguém precisa se acanhar mesmo, pode interromper sem nenhum medo mesmo, assim, pode cortar meu raciocínio, tá, gente? Porque a ideia é também que, assim, um pouco da angústia que algumas pessoas, que eu sei que psicanálise, assim, não é uma coisa muito tranquila, especialmente quando alguns professores não fazem isso tranquilo para a gente, do modo como eles explicam, sem citar nomes aqui, mas sem dar nome aos bois, né? Mas as pessoas sabem do que eu estou falando. Mas, então, assim, é um momento para a gente poder realmente, assim, ter esse espaço aqui, porque ninguém aqui é profissional em nada, né? Pode ser que tenha alguém que seja profissional e pode assumir o grupo, assumir o espaço aqui, mas é um momento que a gente tem para realmente, assim, dúvida, questão, a gente colocar. Mas eu vou assumir então que ou ninguém quer falar porque esteja um pouco acanhado, tudo mais, não tem problema nenhum, ou realmente está tudo tranquilo, vamos só ver o que a gente tem para falar hoje, né? Então vou assumir isso como o dado aqui. Mas de qualquer forma, então vamos começar. Deixa eu só colocar aqui. Para compartilhar a tela. Tá, acho que tá dando para ver, né? Ok. Ok. Então, de novo, gente, não precisa dar um. Tá só texto nos slides. Dessa vez eu não coloquei nenhum esqueminha, não trouxe imagem, porque eu não tive muito tempo para preparar essa apresentação aqui em termos de slide, então tá bem seco mesmo. Então, é mais para eu me guiar mesmo do que eu vou falar para vocês. Igual eu falei no início, antes de todo mundo estar presente, né, não tem como fazer uma apresentação inteira desse texto do Freud, porque é um texto muito grande e é um texto cheio de implicações, assim. Ele é um texto cheio de implicações até para fora da psicanálise. Tem muitos autores que escolhem trabalhar com esse texto de modo mais profundo. E, assim, tem trabalhos muito interessantes que vão muito além do escopo propriamente dito da teoria psicanalítica. Assim. É um texto assim, muito comentado por todas as questões que ele implica e tudo mais. Então, assim, não daria para a gente destrinchar o texto inteiro, porque a gente gastaria, assim, um ano inteiro para poder fazer isso, mais até, se encontrar um regulamento só para discutir esse texto. Então, minha ideia é fazer um panorama, assim, bem por alto, mas continuar naquele caminho que a gente estava colocando, que era daquela metáfora que a gente trouxe. O encontro da semana passada não ficou gravado, por algum motivo, deu algum problema lá no microfone, e aí não gravou nenhum som, então ele está sem áudio nenhum. Eu acho que esse aqui não vai ter nenhum problema, não. Eu conferi antes estava tudo certo, né? Então acho que não vai ter nenhum problema. Mas de qualquer forma, né? A gente, se der algum problema de novo, eu dou mais uma olhadinha, eu tento trocar o software que eu estou usando para gravar aqui, para ver se resolve. Mas tá. Então eu queria começar retornando aquele ponto para vocês. Na primeira encontro que a gente teve, eu meio que fiz um esqueminha, não sei se vocês lembram, mas era um esqueminha assim onde eu colocava que o Freud, ele tinha uma dimensão experimental muito marcada na obra freudiana, né? É algo assim que é muito característico não só desses psicanalistas, né, assim, antigos, mas da psicanálise se ter essa dimensão experimental, só que é algo que não é assim, na minha opinião, muito comentado diretamente, né? No Freud isso fica muito claro, né? Porque existe toda uma intenção do próprio Freud de deixar o texto como um texto mais científico possível. Ainda que o texto do freudiano ele seja muito interessante, porque ele é um texto que mistura a literatura, Freud tem um tom literário assim muito marcante no texto dele, e é assim muito interessante, porque a escrita do Freud é muito elogiada, assim, por misturar a clareza com um uso assim bem pontual das referências literárias, né, da dramaturgia, com a capacidade científica de explicação também, que não é aquela coisa pesada. Então, de fato, o Freud ele sempre tentou navegar entre esses terrenos, mas a referência principal dele sempre foi a ciência. E sempre foi essa ciência que a gente colocou no início, que era a ciência física. Né? Eu falei para vocês lá no início e tudo mais que o que permite ao Freud passar da biologia, da neurologia que ele estava estudando, né, lá no início do século, onde você ainda não tinha as técnicas mais avançadas que a gente tem hoje,
onde que a gente tinha, eram muitas vezes hipóteses de como o aparelho psíquico funcionava, sem nenhuma capacidade de mensurar isso diretamente. Ainda hoje, a gente não tem essa capacidade de mensurar isso diretamente, né? Deixa eu só deixar o pessoal onde o pessoal está querendo entrar. É, né, a gente ainda não tem uma capacidade de mensurar isso diretamente, ainda que se diga que exame de ressonância magnética mede isso. Né? Não é bem assim. Mas naquela época era menos ainda. Se hoje a gente brinca de ter essas capacidades, naquela época realmente assim, era uma coisa que não existia. Né? Então, assim, o que permitiu ao Freud fazer essa passagem de uma biologia seca, né, uma biologia que só descrevia os aspectos fisiológicos, né, do funcionamento humano, para uma psicologia, né, para uma ciência assim, que tenta descrever o funcionamento psicológico para além de uma teoria, digamos assim, mais quantitativa, no sentido assim mais banal, né, assim, no sentido assim de você descrever só comportamentos, de realmente fazer hipóteses do que significam certos padrões, certos traços de comportamento e a relação que isso tem com aquilo que ele vai chamar de aparelho psíquico e com o que ele vai chamar de a psique do sujeito, a psicologia que o sujeito constrói para si mesmo. É o uso dessa metáfora, que é essa metáfora termodinâmica, que vai permitir fazer isso. Tanto é que o Freud, mesmo no Além do Princípio do Prazer, ele vai falar o que permite a gente apreciar os fatores que estão em jogo na psique é, acima de tudo, o fator econômico, que é essa questão toda que é trazida para dentro da possibilidade freudiana de você explicar um fenômeno quando você adota essa metáfora, que é aquela metáfora que a gente já falou, de um sistema termodinâmico, que está em equilíbrio, você tem estímulos que chegam a esse sistema e ele vai reagir de uma determinada forma a isso. E você consegue descrever o sistema sem que você necessariamente saiba o que está dentro dele, porque você vê quais são os processos que vão ser colocados pelo que sai do outro lado. Então, assim, é uma metáfora que, até certo sentido, é perfeita para o que o Freud quer. Ele quer descrever uma coisa que ele não consegue ver diretamente, que é o inconsciente. O inconsciente a gente vê, segundo a teoria freudiana, a partir das suas formações, das suas manifestações, seja sintomáticas, seja não sintomáticas. Se ele quer entender como que essas manifestações acontecem, ele tem que ser capaz de ter uma teoria que permita a ele ver que, ainda que existam certas coisas que, ainda que você não consiga descrever as coisas que acontecem diretamente lá dentro, né, é uma caixa preta, se você cutucar a caixa preta de uma certa forma, se você fizer alguma coisa com ela, você consegue ver que aquilo vai sair de outra. Então você consegue, por exemplo, dizer que um funcionamento principal do inconsciente são os fenômenos de deslocamento e condensação. Porque num dos produtos do inconsciente, que é o sonho, você vê claramente que as coisas estão condensadas e deslocadas, sem que necessariamente você saiba o que é o inconsciente, né? Tanto é que o Freud, em diversos momentos, ele vai tentar localizar os diversos sistemas conscientes, né? Ele vai chamar do sistema PCS, que é o sistema da consciência do eu. Ele vai tentar localizar o sistema ICS, propriamente dito, os sistemas minêmicos. Todos esses sistemas ele vai tentar localizar em certos momentos dentro do cérebro humano. Mas você nunca tem uma resposta final, e isso sempre acontece com um tom mais secundário, porque não é o essencial. Né? A gente consegue ter uma noção do que é o inconsciente sem necessariamente falar o inconsciente fica aqui em tal parte X do cérebro. Até porque isso não é tão interessante. É mais interessante ver como uma coisa funciona do que saber apontar qual é o lugar onde ela fica. Né? Pelo menos para nós que estamos aqui, né? Para um neurólogo, para outra pessoa, talvez seja mais interessante apontar onde ela fica. Mas para o nosso caso, é muito mais interessante saber como ela funciona. Né? E aí, então, Freud ele começa o paralelo do princípio do prazer com um problema. Por quê? A gente havia dito anteriormente que existem dois princípios que regulam o inconsciente. É o princípio primário e o princípio secundário. O princípio primário, né, é aquele que tenta descarregar a energia. É o princípio primário, de certa forma, assim, se a gente for estender, retornar a metáfora para onde ela veio, é o princípio primário de qualquer sistema termodinâmico. Né? Um sistema termodinâmico ele funciona pelo quê? Você tem uma certa quantidade de energia, e se o sistema é fechado, né, ele não admite nenhuma quantidade de energia maior do que aquela que ele colocou inicialmente. Então, se você coloca muita energia, é uma panela de pressão. Se você coloca pressão demais na panela, ela explode. Né? Você consegue, assim, a panela de pressão nem seria um sistema fechado. Né? Sistemas fechados, tecnicamente, não existem na termodinâmica, mas é um sistema hipotético. Mas pensando aqui, né, de novo, é essa a ideia. Você tem um sistema, ele tolera uma certa quantidade de energia que vai entrar dentro dele,
E se essa energia passa, ele estoura, né? Então, a tendência de qualquer sistema termodinâmico é o equilíbrio. E é um equilíbrio que, dependendo do modo como esse sistema é composto, ele já vai ter ou ele estabelece com o meio, né? Alguns sistemas eles têm um equilíbrio que é dado, né? Porque é o ponto de equilíbrio daquele material por conta das condições materiais dele mesmo. Outros sistemas, ecossistemas, nossa própria relação com o meio ambiente, eles são ambientais. Eles vão estabelecer certos pontos de equilíbrio dependendo do ambiente onde eles estão. O Freud ele vai entender o inconsciente como ainda esses sistemas. E se um sistema ele tem um ponto de equilíbrio, é o ponto que ele funciona otimamente, quando você eleva esse ponto de equilíbrio, você tem que jogar essa energia fora, senão o sistema estoura, né? Essa é a ideia para o Freud do princípio primário. É isso. Você tem uma quantidade de excitação que chega ao aparelho psíquico, excitação que vem de dentro, excitação que vem de fora, excitação que vem das nossas próprias memórias, lembranças, desejos. Tudo para isso, para o Freud, isso é energia, pode ser traduzida em libido, né? De certa forma. Então, libido é a energia do sistema inconsciente, de certa forma, assim dizendo, né? Freud não vai, ele vai falar o que é libido para a gente, muito, sim, não vai dar uma definição muito clara, né? É que nem a definição da sublimação, né? O Freud ele escreveu certos textos que a gente chama de textos metapsicológicos, onde ele explica certos funcionamentos. Ele coloca o que são certos conceitos. Então, existe um texto destinado a explicar o que é a pulsão. Existe um texto destinado a explicar o que é o narcisismo. Mas para, por exemplo, a libido e a sublimação, são textos que não foram escritos. Tem, assim, tem lugares onde Freud ele vai detalhar um pouco mais, mas nunca se tem assim, uma questão final. Então, a gente pode pensar a libido como isso. É o fator energético que está em jogo, né, nos investimentos psíquicos. Sejam eles intrapsíquicos, no sentido de você investe o eu, ou é, é, exteriores, no sentido que você investe objetos, né? Então, isso seria a libido, é esse fator de energia. O Freud vai mostrar para a gente isso. Esse é o funcionamento primário. Você tem que pegar essa energia que chega, seja de fora, seja de dentro, e externalizar isso de alguma forma, né? É a ideia toda da tensão. Quando o sistema consegue dar conta, né, e liberar essa tensão de uma forma apropriada ao seu funcionamento, a gente tem o prazer. Quando esse sistema tem uma quantidade de energia que é muito grande, ele não consegue descarregar isso, ou ele descarrega de uma forma que não é adequada para os sistemas que estão em jogo ali, a gente vai ter o desprazer. Só que nisso a gente já tem um problema, que é um problema central para a psicanálise. E assim, isso é realmente central, é uma das principais coisas, a gente vai ver psicanalistas falando isso o tempo todo, que é o que o Freud ele sempre vai falar. O que é sentido como prazer para um sistema, não necessariamente é prazer para outro. Exatamente por conta dessa diferença. A gente acabou de colocar que a metáfora freudiana é uma metáfora que tem a ver com um dispêndio, uma descarga de energia geral do sistema. O sistema psíquico ele é formado pelo inconsciente, né, o pré-consciente e o consciente. Na segunda tópica freudiana, que vai surgir após esse texto, inclusive, né, eu, isso e supereu, né? Então, assim, de qualquer forma que você queira separar e cortar, a gente tem um sistema que é dividido em diversas instâncias. Cada uma dessas instâncias tem uma função, né? Então, aquilo que, por exemplo, tem a ver com o eu, com o sistema do eu, e o modo como o sistema do eu, né, ele vai se organizar, né, e vai se compor, é diferente do modo como o sistema do isso vai se organizar e vai se compor. Então, para o isso, né, por exemplo, que é a região mais inconsciente, assim, mais primitiva do inconsciente, de certa forma, onde impera mais do que tudo esse processo primário de você liberar a energia que está ali sendo armazenada de qualquer forma, não importa se isso vai ser prejudicial ao eu ou não. Não importa se o eu não consegue aceitar aquela memória, aquele traço, aquela vivência, aquela experiência. Para ele, tanto faz. O que impera é exatamente isso, você liberar essa tensão. Então, é por isso que ele vai falar isso. E isso já está presente no modo como o Freud vai fazer essa descrição, de certa forma assim, econômica. Quando ele coloca que existem dois sistemas dentro de um sistema geral, que é o aparelho psíquico, ou seja, você tem a consciência, a inconsciência e tudo mais, quando você coloca isso, eu, isso, supereu, você nota que aquilo que o sistema permite, o outro pode não permitir.
E isso está completamente de acordo com a teoria freudiana. A gente permite a contradição acontecer dentro do aparelho psíquico, né? Aquilo que é prazeroso para o isso, que só tem como objetivo descarregar a tensão acumulada, pode não ser, porque a representação que está associada a uma certa tensão pode ser completamente prejudicial ao eu, né? Pode ser algo que foi marcado na experiência como uma experiência desagradável, né? Ou então pode ser que, na liberação de uma certa tensão, o sistema ele forma uma solução de compromisso, onde você libera uma tensão que é prejudicial ao sistema por inteiro, mas que é liberada por meio de uma ação que é desprazerosa ao eu. Então, por exemplo, é o caso dos tiques, né? Por exemplo, por que uma pessoa, por exemplo, ela tem tiques onde ela, por exemplo, arranha o próprio corpo, né? Onde ela vai, por exemplo, pegar um pedaço da unha e cortar quando isso machuca, né? Por que que certas compulsões que a gente tem, elas são completamente prejudiciais e desprazerosas? Exatamente porque existe um certo prazer que está colocado ali. E isso é tão importante porque é o que marca no tratamento analítico, mas não só no tratamento psicanalítico, mas em qualquer tipo de tratamento psicológico, o fato de que o sintoma é aquilo que é mais difícil de uma pessoa largar. Não é à toa que é um sintoma. Se fosse fácil se livrar do sintoma, ninguém procurava psicólogo, né? Assim, se a questão fosse só assim, eu tenho um problema, doutor, quero acabar com ele. O cara vira para você e fala assim, isso aí é neurose, faz isso e isso. Acabou o problema, né? Assim, o Freud já falava que isso não funciona, né? O Lacan foi muito categórico que isso não funciona. Hoje em dia a gente sabe que isso não funciona. Não adianta você virar para uma pessoa e falar assim, olha, você, principalmente a gente que é estudante de psicologia, sabe disso. Muitos de nós aqui continuamos com as nossas neuroses, com os nossos sintomas e tudo mais. Muitas vezes a gente sabe o porquê, entre aspas, né? Assim, isso tem a ver com um trauma que eu tive lá na infância, coisa do tipo, assim, né? A gente pensa. Mas a gente larga o sintoma? Não, porque existe nesse funcionamento um prazer que é obtido ali. E até você encontrar uma outra forma de elaborar isso, é difícil. Então, isso é o essencial aqui. É isso que a metáfora freudiana permite a gente a pensar até um certo ponto. É essa cisão entre, de certa forma, algo que me dá prazer, por um certo sentido, e algo que é desprazeroso em outro, né? Então, o Freud ele começa colocando isso, né? Aquilo que regula o inconsciente é o princípio do prazer. É esse princípio primário que a gente sabe que é o que impera no funcionamento do aparelho psíquico. Só que aí ele vai ter um problema. E ao longo do texto ele vai retornar a esse problema de diferentes formas. Que é o seguinte, né? Ele vai dizer o seguinte para a gente: olha, se o que regula o aparelho psíquico é o princípio do prazer, como é que a gente vai ter certas situações que são absolutamente desprazerosas? Eu já dei um spoiler que a gente pode pensar que algumas situações elas têm a ver exatamente com isso. O que é prazeroso para uma instância é desprazeroso para outra. Mas aí o Freud ele piora a situação. É interessante que, assim, as pessoas falam que psicanálise não é científica, não sei o quê, mas o Freud faz exatamente o que um cientista faz. Ele coloca a pior condição para ele tentar responder. Pelo menos esse texto é isso. Ele podia ter parado aqui. Mas aí ele fala o seguinte: vamos pensar na pior situação. Normalmente, essas situações onde você tem a repetição, né, de uma situação desprazerosa e algo de prazer anterior está lá sendo colocado, né? Ou seja, você tem uma situação desprazerosa, ela se torna prazerosa para outra instância. Então, uma compulsão que ela é desprazerosa para o eu, você ficar roendo unha, você roe a unha até o ponto que você começa a pegar na carne da unha, né? Ou você come, e você come tanto que você nem está comendo mais por fome, você está comendo simplesmente porque você quer comer. Assim, é ruim de comer, né? Tipo assim, dá desprazer comer, né? Normalmente, a gente poderia, o Freud ele fala assim, olha, isso a gente pode ter uma resposta. Foi uma situação que anteriormente foi prazerosa, mas que naquela circunstância não é mais. Comer é uma coisa prazerosa. Então você está insistindo em uma certa repetição porque existe uma ligação do prazer com o desprazer. A gente repete aquilo que foi prazeroso anteriormente. Mas aí o Freud ele vai colocar um problema muito interessante, que é o seguinte: e nas situações onde não existe possibilidade alguma daquele evento, daquilo que você está repetindo, ter sido prazeroso. Aí você vai se perguntar, mas qual é uma situação dessa? Ele vai trazer uma para a gente: a neurose traumática de guerra. Ele percebia que nos sonhos
daqueles que retornavam à guerra, né? O que acontecia é que eles sonhavam com o momento, por exemplo, do trauma. Eles sonhavam com a guerra, eles sonhavam com essas situações desprazerosas tremendas. E aí ele tinha esse problema, porque era o seguinte: tem como a guerra ter tido algum prazer ali? Assim, claro, ele poderia ter falado, tinha, gente, pronto, resolvi o problema, não mexido em nada. Mas ele não vai fazer isso, ele vai admitir, não, vamos admitir que o problema aqui é que a gente tem uma situação que é absolutamente desprazerosa, que não tem nenhum prazer indicado, mas ainda assim existe uma compulsão à repetição que envolve aquela situação. Então, assim, o que o Freud está fazendo é o que um cientista tem que fazer. Sim, se um cientista for um cientista sério e tudo mais, ele quiser realmente provar que a hipótese dele é consistente, o que ele tem que pensar é a pior situação para a minha hipótese ser falsa. Se ele conseguir, dentro dessa pior situação, ainda assim encontrar um caminho para que aquilo seja verdadeiro, né, é porque ele conseguiu provar que aquela coisa é verdadeira. Ele vai fazer uma série de experimentos, uma série de questões, tudo mais, para poder chegar a esse ponto. Mas dentro aqui do que o Freud está tratando, não é nada muito diferente. Ele também teria que comprovar aquilo empiricamente na clínica, né? Ele teria que, a partir da teoria dele, das hipóteses que ele levanta, chegar ao ponto de dizer, olha, isso me permite criar maior inteligibilidade nos meus casos clínicos, né? Se depois que ele propõe aquela hipótese, o caso clínico se torna mais claro, ele consegue intervir melhor no caso clínico, ele consegue fazer alguma coisa, tá, que a gente pode falar, mas isso é circunstancial, é contingencial, é por qualquer outro motivo, ele só não sabia o que era. A gente pode virar e falar uma coisa para o cientista, né? A gente não vai virar e falar isso, né? Então, não é bem assim, mas a ideia é essa. Então ele se coloca o pior cenário possível. E aí é interessante que ele não dá a resposta logo de cara. Ele vai fazer uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte: ele vai virar e vai falar o seguinte: vamos passar agora para um outro exemplo. E ele começa a falar de uma criança. Ele vai fazer isso ao longo desse texto e é muito legal. E você, no primeiro momento, você fica tipo assim: por que você está falando da brincadeira infantil agora? O que isso tem a ver uma coisa com a outra? E o Freud, normalmente, ele é muito claro, muito linear no texto dele. Então, é uma coisa que, assim, é diferente. É diferente. João, quer falar? Pode falar. Não tá saindo o som. Justamente isso que eu tava olhando, porque meu microfone tava com um problema. Aí eu tive que sair e entrar de novo. Mas pode continuar. Tá. Era só isso. Tá. Mas, então, o que acontece é isso. Ele vai sair desse lugar onde ele tá falando dos neuróticos de guerra e tudo mais, essas pessoas que nos sonhos revivem a situação traumática, para falar de uma criança brincando. E, assim, da situação mais extrema de um canto para a situação mais tranquila aqui do outro. Mas por quê? Porque ele encontra algo de similar nessas duas situações. O que ele vai encontrar? Ele vai falar desse caso, que é o caso famoso do Fordá. Esse aqui é famoso, o psicanalista adora falar isso, o lacaniano ama falar do Fordá, porque o Lacan vai falar do Fordá, ele vai repetir isso umas 500 vezes, ele acha isso aqui fantástico. Então, a gente saber desse negócio do Fordá é interessante, se alguém quiser tiver interesse em Lacan mais pra frente, no seminário 11 ele vai falar do Fordá, no seminário 17 ele vai falar do Fordá, ele vai falar do Fordá até ele cansar. Mas o que era isso? Era uma criança de 1 ano e poucos meses, 1 ano e 6 meses, nem falava direito ainda. E o Freud nota que ela fazia uma brincadeira muito interessante, que ela pegava os brinquedos e lançava longe. E aí ela fazia um barulho de assim. Não foi a criança que falou isso, não foi o Freud que falou isso. Os pais falaram que esse barulho que a criança fazia era a sílaba for, que no alemão significava tipo assim, vai embora. Então, assim, já existe ali também um papel que é simbólico exterior de uma interpretação do que está acontecendo, né? Porque não é a criança que chega a essa conclusão, né? São os pais que estão, de certa forma, imprimindo certos significados ali, né? Mas, basicamente, ela jogava os brinquedos todos longe. E aí o Freud foi analisar essa situação, assim, e foi entender o que estava acontecendo. E ela percebeu que essa era uma criança que era extremamente comportada. Ela não chorava quando a mãe não estava perto, né? Que é uma coisa normal de uma criança de 1 ano e poucos meses. Ela respeitava todas as ordens que estavam em casa, né? E ela não ligava muito pro pai, né? Assim. E aí o Freud ele falou assim, interessante, tá, bacana, né? A criança deve estar sentindo algum prazer nisso aí. Vamos deixar para lá. Até que ela pega a criança fazendo, quando ela tem um carretel, né? E o carretel você tem um fio. Então assim,
ele percebeu que a criança ela só brincava dessa forma com esse carretel. Ela não, ele até fala, ela não pegava o carretel e levava para ela como se fosse um carrinho, que é algo muito comum que criança da cidade faz, né? Pega esses objetos que rolam e tem uma cordinha e você vai pegando e puxando como se fosse um carrinho. O que ela fazia com o carretel era, ela jogava e falava o for, e aí ela puxava e falava o dá. E ela ficava nesse jogo de for, dá, for, dá. O que é o for? Vai embora. O dá, voltou. Né? Apareceu, está aí. Né? E aí o Freud ele vai dar algumas ideias do que significava isso. A primeira ideia que ele dá é que tinha um jogo de prazer em dominar a situação. Assim, muitas pessoas gostam dessa interpretação e tal, porque mostra a passagem de uma passividade ante a situação familiar para uma situação de atividade em relação a isso. Então a criança estava numa situação onde ela não tinha controle sobre a presença ou a ausência da mãe, né? Ela estava ali numa situação completamente passiva. Ela não mandava se a mãe ia embora ou não. Quando ela assume essa posição, né, de ela mandar o carretel, o que ela estava fazendo? Falando assim, não, eu mando embora aquilo que é meu objeto quando eu quero. E eu puxo quando eu quero também. Então, essa é uma interpretação que foi dada. Freud ele até levanta essa interpretação, ele fala que ele é muito importante e tudo mais. Mas tem uma outra interpretação que ele coloca, que essa sim ele vai dar uma relação muito importante, que é o seguinte: não existia nessa situação nenhum evento que era prazeroso, de certa forma, né? Porque era claro que a criança estava simbolizando algo da ausência e presença do objeto de amor, né? Isso era óbvio para o Freud. A questão era por que ela estava fazendo isso, dessa forma, né? Que se tinha alguma coisa a ver com o objeto de amor escolhido, isso para o Freud estava claro. E de fato, né, você vê que a criança ela joga e traz numa situação que é muito parecida com o modo como a mãe sai e volta. Né? Então, realmente, tinha uma relação ali que era inegável. Né? Mas não existe. Mas se a gente segue na ideia de que o princípio do prazer é quem é o princípio originário de tudo que implica o aparelho psíquico, tá? A gente não consegue explicar isso porque não existe nenhuma nada de prazeroso a mãe não estar presente ali. A presença da mãe é prazerosa, porque ela dá ali, né, o carinho, o afeto e tudo mais, né? Ela libera a tensão da fome, né? Ela vai fazendo essa passagem onde aquilo que é, por exemplo, biológico, que serve só para satisfação dos instintos, assim, de certa forma, né? Fome, sono, essas coisas, vai ser também associado ao quê? O contato materno. Então, por exemplo, você amamentar não é mais uma questão só de fome, é uma questão de ter o carinho da mãe ali também. Então, todas essas situações envolvem o prazer, mas a ausência não. Então, esse é o problema que, de certa forma, Freud tem que se meter. E remete ao quê? Ao problema dos neuróticos de guerra lá atrás. Que era o seguinte, ele estava repetindo uma situação que não tinha nenhum prazer e tirando prazer disso. Né? Então, por quê? Por quê? Aí Freud não responde de novo a pergunta. Ele não vai responder por enquanto. Ele vai passar, então, para falar do quê? Da célula. Assim, é um texto louco esse texto, gente. Eu adoro esse texto, mas é um texto maluco. Ele vai passar a falar da célula. Porque, de novo, ele vai falar que ele encontrou nas células dos animais e tudo mais uma coisa que ela tem que se proteger contra o exterior, né? Assim, de certa forma, ela tem que se proteger contra as excitações externas, que é parecido com o aparelho psíquico, né? Tem que se proteger contra o exterior, mas ele tem que lidar com um certo arranjo interior do aparelho. Ou seja, ele tem que ser capaz de lidar com os estímulos e liberar ou não eles. Mas ele notava também que em todas as células, né, existia essa tendência a repetir um estado anterior. Né? Um estado que não necessariamente, novamente, era benéfico para a célula do ponto de vista da sua evolução. Né? Ele falava assim, olha, gente, tem células que o ideal para ela seria ela pegar algo do orgânico e do inorgânico e fazer isso de uma certa forma que permitisse a ela evoluir. Mas o que a célula faz é o contrário. Ela até se autodestrói para preservar um estado anterior. Né? De novo, tem uma ideia de uma repetição de algo que não é necessariamente prazeroso. No caso, a célula não pode falar que é prazeroso ou desprazeroso, porque não é bem isso, né? Mas de algo assim que não é necessariamente ideal do ponto de vista do desenvolvimento do indivíduo.
né? E aí que ele vai matar a questão. O Freud percebe que tem que existir alguma coisa que é além do princípio do prazer. Daí o nome do título do texto. Que é o seguinte, ele tem que... E é por isso que eu falei que é o texto meu tesouro do Freud, porque a gente vê o negócio mais paradoxal dessa metáfora freudiana, da metáfora termodinâmica, né, desse aparato termodinâmico. Que é o seguinte, Freud está sendo, assim, extremamente, assim, para o João tá aqui, então já vamos falar, extremamente materialista, ao virar e falar assim, olha, tem uma coisa que a nossa metáfora não explica. Os neuróticos de guerra. É um problema que ele tem. Né? Ele poderia muito bem virar e falar assim, olha, não, o princípio do prazer explica isso aqui, tem algum prazer obscuro que a análise revelará para a gente a longo prazo. Poderia ter feito isso. Não duvido muito que alguns psicanalistas fariam isso hoje em dia. Viraria e falaria assim, não, a análise nos contará para o... Ou então, isso é o resto do real, incontável e não numerável do sujeito. Uma coisa assim. Né? Poderia. Mas ele fala, não, isso é um problema que eu tenho. Porque se eu quero demonstrar que a psicanálise ela tem pé no chão, e ela é uma prática que é capaz de explicar os comportamentos humanos, ela é capaz de falar algo do sujeito, ela tem que ser capaz também de explicar por que existem situações e compulsões à repetição de coisas que são absolutamente desprazerosas, do ponto de vista que ele está colocando. Então, esse é o momento materialista do Freud. Só que aí, o que é idealista nesse jogo aí? Isso que é o maluco. Por que ele não pode romper totalmente com essa metáfora? Porque ele tem que se manter nessa ideia de que o aparato psíquico é um sistema termodinâmico. Porque ele tem que se manter essa ideia de que a gente está trabalhando aqui com energia, com termodinâmica, com quantidades não fixadas, com uma coisa que ela se estende desde o biológico até o psíquico, né? Onde não há um corte entre essas duas instâncias, né? Onde ele consegue, assim, ainda que ele não esteja falando de neurônio, mais igual ele estava falando, ele consegue transpor essa mesma metáfora para a célula. Ele vai ter que procurar esse pé aonde o Freud sempre foi procurar quando ele não conseguia explicar as coisas por meio da própria psicanálise, da biologia. E aonde é que ele vai? Ele vai longe, porque ele vai lá no princípio de autoconservação dessa célula. E daí ele vai tirar que existe uma tendência em todos os seres vivos à autoconservação. E o que é essa autoconservação do ponto de vista evolutivo? É a morte. Aquilo que não muda e não se adapta ao ambiente, tenta se manter sempre igual, é aquilo que vem a morrer. Né? Aquilo que é inorgânico e se torna orgânico, quando ele quer retornar para esse estado anterior, que é o estado inorgânico, onde ele consegue assim, né, se livrar de todas as tensões, é para a morte que ele tem que ir. Daí vem também, é desse ponto, e essa é uma frase que o Freud chega a dizer nesse texto, que é o princípio, o ponto máximo dessa ideia, não é como é que ele fala, é o caminho natural, de certa forma. Ele fala uma coisa assim, o caminho natural do princípio de autoconservação, tá, ó, voltou. O princípio natural, né? O caminho natural do princípio de autoconservação é a morte. É daí que o Lacan vai tirar que só existe pulsão de morte, tá? Para quem, por exemplo, já tem um pezinho lá na frente, é daqui. É daqui que ele tira que o Freud falou isso, não foi ele. Por que que ele fala isso, gente? É porque é exatamente isso. Se existe uma tendência, né, nos seres, e aqui o Freud está falando de seres no geral, seres vivos no geral, daí o pulo idealista dele ia até lá longe, né? Se existe uma tendência no geral a retornar a um estado prévio, e é isso que está na base do ser, enquanto ser vivo, né? O maior retorno possível a um estado prévio é isso, é do orgânico para o inorgânico. Porque ali não existe tensão. Né? Ali não existe nenhum problema de, assim, digamos, economia psíquica. É daí também que a tese lacaniana de que o princípio do prazer ele não é senão o princípio, assim, quando você chega e leva o princípio do prazer ao seu máximo limite, ele é a pulsão de morte, é daí que sai também. E é uma conclusão que é natural de ser tirada. Outras pessoas que não trabalham tanto com Lacan, como o Ray Brazier, que é um filósofo e tal, ele trabalha mais com Freud, ele chega a essa mesma conclusão em um texto dele. Onde ele está falando de Marcuse e... Tá, uns filósofos alemão lá.
ele chega a essa mesma conclusão. Porque, de fato, o Freud ele deixa as coisas muito bem enquadradas assim, mas o Freud não fala isso. Ele vai dividir esse princípio em dois princípios. Porque ele vai falar o seguinte: olha, a gente tem então um princípio aqui de um lado, que é esse: as coisas vivas tendem a retornar a um estado de anterior estabilidade. Percebe que ele está levando, ainda está carregando aquela metáfora termodinâmica? Ele só está aplicando isso para um outro campo. E aqui não tem mais a ver com prazer ou desprazer, porque o princípio do prazer ele admite que a gente tem que se livrar, né, da tensão e buscar o prazer. Aqui, a gente não precisa fazer distinção entre prazer e desprazer. A gente tem que retornar a um estado anterior, que era o estado onde o eu estava constituído, onde não existia nenhum problema, né, onde não existia o problema da economia psíquica. Né? Então, ele é. Por isso que é além do princípio do prazer, porque ele engloba o princípio do prazer também. Né? Ele não se reduz só a essa evitação de desprazer e a busca do prazer. Né? Quando ele está falando de pulsão de morte, os instintos de morte, os instintos de vida, a gente não precisa se limitar, né? E aí é isso que ele vai falar. Ele fala isso no texto para a gente: olha, a gente não precisa se limitar aqui a dizer que os instintos de morte e os instintos de vida são aqueles que. Os instintos de vida são aqueles que são benéficos para o indivíduo e os instintos de morte são aqueles que são maléficos, destrutivos simplesmente. Porque ele pode ser benéfico, porque ele é benéfico na natureza. É a autoconservação, de certa forma, que permite a célula evitar o perigo, as novas situações. Então, ele engloba o princípio do prazer também. Só que ele também coloca ali que você pode ter repetições de circunstâncias que são desprazerosas precisamente por quê? E aí vem a questão central. Você tem uma experiência e um modo de funcionamento do aparelho psíquico. O que acontece quando a experiência seguinte, a experiência que você tem, ela é tão maior, ela é tão fora do escopo do que o aparelho psíquico pode lidar, que ela rompe completamente com o funcionamento do aparelho psíquico. Ela vai causar um trauma. É isso que é a teoria do trauma. Tanto é que o Freud ele vai brincar com a gente, que vai falar assim, olha, a teoria traumática na psicanálise, ela não é tão distinta assim da teoria do choque, que é uma teoria que diz que basicamente um choque mecânico, ele pode ser capaz de romper um sistema. Só que a gente está falando o quê? De um evento psíquico. Ela não é tão diferente porque ela ainda está tocando nesse ponto. Né? Mas a gente está falando aqui de uma coisa que é mais complexa. Então você tem um evento que ele é tão traumático, que a quantidade que você não consegue lidar com aquilo. Aquilo é fora completamente da experiência do aparelho psíquico acontecer. E aquilo fica marcado. E aí o que acontece? Toda vez que aquilo for trazido de certa forma, qual que vai ser a tendência do aparelho psíquico? A retornar a um estado onde isso não tivesse acontecido. E aí é o problema, porque o estado onde não tivesse acontecido, ele passa necessariamente por esse momento. E aí, do que se trata, então, todo esse processo de repetição? De uma tentativa de reelaborar isso, esse trauma, vivenciando ele, para que a gente retorne a um ponto onde ele não existiu. Né? Essa é toda a ideia da relação entre o traumático que está em jogo ali. E aqui fica um pouco meio esquisito. Porque a gente fica assim, tá, mas por que eu vou repetir uma coisa que é traumática? É um problema que o Freud, assim, ele tenta explicar, mas ele não explica 100%, na minha opinião. Porque ainda fica essa questão. Tá bom, a gente tem que retornar para um estado anterior ao trauma, mas a gente poderia fazer isso de outra forma. É biológico? E é aqui, por exemplo, que o Lacan vai jogar um osso pra gente. Porque ele vai falar o seguinte, o estado traumático, ele é exatamente esse rompimento absoluto, onde você não consegue tornar aquilo que aconteceu comensurável com a sua experiência. Aquilo é tão fora da sua experiência, tão fora da sua experiência, é o que os psicanalistas vão chamar de encontro com o real, é isso. É tão fora da sua experiência, de qualquer capacidade que você tem de nomear, de dizer que aquilo é, que aquilo fica marcado como um vazio. E toda vez que você se depara com algo que traga esse vazio, você não repete o vazio. Você repete aquilo que acontece e que, de certa forma, dá um conteúdo para esse vazio. Ainda que a coisa que aconteça seja extremamente traumática, extremamente problemática, extremamente, assim, desprazerosa. O Freud ele chega perto desse ponto. Mas como ele tem que se ater a uma metáfora que é termodinâmica, que é biológica, demais, assim, digamos, né? 100%, assim, tem que caber 100% dentro daquilo que a biologia na época explicava, né?
ele não consegue dar esse passo além. Então sempre fica essa ideia de que é um retorno anterior a um momento anterior, a uma coisa assim, de um estado de é, onde aquilo não tinha acontecido, onde esse rompimento não tinha acontecido, né? Mas esse retorno ele nunca fica assim tão bem explicado no porquê que o paciente ele revive essa memória constantemente, né? Tem essa noção ali de que é porque ele quer retornar ao momento onde aquela memória sequer existiu, né? Mas aquilo sempre fica meio tipo assim, tá, é isso, gente. Isso realmente dá para o Freud uma capacidade de explicar as coisas assim, que é maravilhosa. Porque ele consegue, né, sair de um dualismo entre prazer e desprazer, que antes existia, para um dualismo entre aquilo que se repete, porque tenta retornar ao mesmo lugar, e aquilo que é diferente, porque tenta romper com algo e propor algo novo. Pode falar, Lívia. Eu acho que se a gente for pensar, igual você falou, em termos de psicobiologia, sabe? Uhum. A gente pode formular teorias. Quem sou eu para formular teoria assim, em Não, cima mas da. aqui a gente está para isso também. A gente pode. Acho que aquelas né, que se acha. Não, a Mas gente está aqui assim, para isso também, gente. Vamos lá, pode falar. mas a minha ideia é a seguinte, né? Assim, a hipótese é que quando a gente é, vive uma coisa que machuca ou que causa algum dano a gente tem aquilo marcado no cérebro como perigoso. Uhum, Então, a gente fica em estado de alerta com relação a outras coisas semelhantes àquela que feriu de alguma maneira a gente. O trauma, ele fere a gente de várias maneiras. uhum, Então, o nosso cérebro fica com aquilo registrado, com medo de que isso se repita. E o fato dele registrar isso, ele faz a gente pensar nisso muito tempo, porque como não é um, vou chamar de machucado, tá? não, Como não verdade. é para não chamar de dor, porque senão fica muito subjetivo, só para ficar mais objetivo. Uhum, Como não é um machucado físico, como uma criança que põe a mão no lugar quente e depois não põe de novo, é uma dor psíquica, né, um machucado psíquico, então ele é mais difícil de inscrever, é o tal do real que o Lacan fala. uhum. E aí, você pode ver que uma pessoa traumatizada, qualquer barulhinho perto dela, ela assusta, ela tem sintomas físicos, é, o trauma ele é muito complicado de tratar. Uhum. E daí eu acho que essa repetição ela pode acontecer por isso. Os próprios cachorros ou animais que não são racionais como a gente, eles vivem o trauma como essa repetição. Eles começam a se ferir, eles começam a ter vivências repetidas, mas esse desespero de que isso não aconteça, o cérebro não consegue, é como se desse um tilt, assim, sabe? É, o Freud ele vai falar, inclusive, dessa forma. Ele não vai, ele vai falar exatamente, igual você falou da questão do perigo, ele vai falar disso também. Ele vai virar para você e dizer, olha, gente, a questão traumática, ela cria uma certa ânsia em relação como é que fala, a certos eventos que tem a ver com uma evitação também, é um mecanismo de defesa, de certa forma. Então, eu acho assim que é perfeitamente compatível a gente descrever que sim, de certa forma, é algo assim que seja porque o É, nosso, né, assim, a gente pode pensar que também tem a ver com uma certa incapacidade, porque assim, existe a tese, né, da neuroplasticidade que diz pra gente, o nosso aparelho psíquico ele não é plenamente constituído, né? Então a gente pode pensar que é porque o aparelho psíquico, de certa forma, porque o desenvolvimento do aparelho psíquico ele depende, né, do cérebro, ele depende também dessa estimulação, desses processos que não são necessariamente não fisiológicos para ter essa estruturação. Então também tem a ver com uma imaturidade, de certa forma, maturidade entre grandes aspas, que não é só subjetiva, mas também é correspondente a algo biológico. E aí quando a gente tem esse encontro com esse algo que de certa forma assim não pode ser colocado de qualquer forma, isso marca tão profundamente que até aquilo que é muito desprazeroso, mas que pelo menos consegue dar um contorno para isso, é preferível a você se deparar com isso, que é simplesmente uma ausência completa, é simplesmente a angústia absoluta, né? Que é o real que o Lacan chama, que tem a ver exatamente com isso. É isso que está no cerne do trauma. É só isso que assim o Freud ele não elabora tanto, porque sempre fica essa questão assim de que é um retorno a um estágio anterior, né? É o que até queria repete. falar um É. negócio que
tipo assim, no caso dos relacionamentos, por exemplo, eu estudo muito sobre psicobiologia também. Eu gosto de psicanálise, psicobiologia. Tem muita gente que não aceita isso, né? Fala assim, pô, Uhum. mas o que você tá fazendo aqui? Você é da Não, psicanálise e tal. bobagem. Mas, na verdade, eu acho que as coisas são casadas, assim, né? Mas, no caso dos relacionamentos, quando uma pessoa fica, não necessariamente só relacionamento romântico, não, tô falando assim, pode ser até de trabalho mesmo, sabe? Que ela fica num relacionamento no qual, assim, é muito, eles chamam de abusivo, eu não gosto desse nome. Ela sofre muitas violências, né, psíquicas. Quando ela sai desse relacionamento, ela, ela fica totalmente perdida, sabe? Tipo assim, ela não consegue entender o motivo daquilo ter acontecido. Enquanto ela não consegue entender por que aquilo aconteceu, primeiro ela fica tentando achar a culpa nela. Mas o que eu fiz de errado? Ela acha que é a pé dela, a pessoa. Depois ela fica tentando entender o motivo. Por que aquela pessoa fez aquilo comigo? Então, é igual você falou, pode ser uma coisa bizarra, mas ela tem que ter um sentido pra gente. O ser humano Uhum. fica buscando sentido nas coisas. Quando essa pessoa consegue achar um sentido, mesmo que seja um sentido tosco, assim, sabe? Ah, a pessoa fez isso porque ela é, igual o povo tem mania de dar nome agora para relacionamento abusivo, e ela é um perverso narcisista, é o nome que o povo dá agora pro povo que Não, faz maldade de não vou relacionamento. entrar nessa É, questão, não. Por fora é. dessas nomenclaturas que usam psicanálise para nomear as coisas aí, mas isso é assunto para outra Mas eu hora. tô Mas falando assim, continua, Lívia. aí a pessoa deu um nome para isso, né? Por mais assim, tosco que seja. Então vamos pôr até esse povo mais esotérico aí. Ah, ele fez isso porque ele é de Áries com ascendente em peixes. Vamos pôr aí, tá? Né, foi lá na cartomante, a cartomante falou para ele que ele é de Áries, ascendente em peixe, por isso que ele fez. E a pessoa acreditou. Acabou o trauma dela, entendeu? É muito comum isso acontecer. Aí a pessoa começa a melhorar, elaborar o luto. É, Antes ela não conseguia. e é isso que vai aparecer lá na questão do menino, do Fordak, que o Lacan vai recuperar brilhantemente, que o Freud ele não toca tanto, porque tem um momento que o Freud ele fala, existe um processo de elaboração na brincadeira. Mas ele só toca nisso e não volta mais. Que é o que o Lacan vai falar assim, olha gente, é isso que é o central. Porque quando ele está fazendo isso, ele está elaborando exatamente isso. Que é esse encontro com algo da realidade do desejo da mãe, da relação dele com a sua posição em relação ao mundo, que ele não consegue lidar. E aí a brincadeira é o que? É uma metáfora para isso. Mas é uma elaboração, ao mesmo tempo que é o que dá significado para aquilo. É por isso que eu ressaltei aquele ponto de que os pais que dão o significado do for dá. Porque ao primeiro momento é uma brincadeira qualquer, ele está só jogando. É quando ele vê que aquilo é capaz, ele vê, não, ele aquilo se torna capaz para ele de criar uma relação onde você tem realmente ali na repetição uma elaboração daquilo que está sendo colocado, ainda que seja uma elaboração muito problemática, né? Que aquilo vai de certa forma se tornando mais compatível com a experiência. Então, assim, o Lacan ele vai substituir essa ideia de que a gente tem essa tendência natural, biológica, transcendental, eu diria, porque no Freud ela é. É uma coisa assim de um princípio da natureza geral que é por isso que eu falo que o texto é um texto muito paradoxal, porque para manter viva essa metáfora, ele tem que ir lá na filosofia schopenhaueriana que afirma que o instinto vital é de tal coisa, não sei o quê. Sabe, ele tem que ir muito longe para sustentar esses pontos. Literalmente, ele dá o nome de Eros e Thanatos, que são duas entidades de deuses gregos. Assim, sabe? E ele define como princípios universais da natureza. Olha o pulo que a pessoa tem que dar para sustentar o quê? Essa metáfora. Essa ideia de que, no final das contas, a gente está falando de um dispêndio de energia, né? De uma tendência a você manter o sistema de uma certa forma equilibrada e uma outra tendência que tem a ver com você meio que fazer algo de novo para readaptar o sistema a novas condições. A gente está falando de metáfora termodinâmica da mesma forma. Mas o pulo que o Freud tem que dar para ele conseguir manter viva essa metáfora, né? Ainda que ele tente lidar com o problema, isso não é culpa do Freud, gente. Isso não é culpa de ninguém, de certa forma, assim, né? É o que ele conseguiu fazer para levar a psicanálise ao ponto onde ele queria, mas tem limites para tudo que a gente vai fazer, né? Mas é o que ele tem que fazer para essas coisas. E aí sempre fica, na ideia da pulsão de morte, é sempre isso, é uma repetição, uma compulsão à repetição de um estado anterior que é desprazeroso, precisamente porque a gente tem essa tendência a um retorno àquilo que é inorgânico, àquilo que é inanimado, aquilo que é mortífero para nós, né? E a gente cria, uma certa forma, uma relação de prazer com isso, né? Sempre fica meio que nisso, assim, porque sempre fica nessa ideia de que o retorno ao inanimado, ele passa por
uma coisa que é mortífera que a gente faz contra nós mesmos. E aí, quando a gente faz essa coisa mortífera, isso gera um certo prazer, porque a gente está seguindo esse princípio. E a gente está liberando tensão, está liberando energia. Mas isso fica Eu queria te, muito assim. Pode falar, Lívia. eu queria te perguntar uma coisa, porque assim, eu acho esse tipo de discussão que está rolando aqui muito importante em duas clínicas. A clínica... Não, você está com pressa? Se você quiser, a gente conversa outra hora. Não, não, não. Pode mandar aí, gente. A clínica do abuso infantil, né? Criança que é abusada, numa época que ela ainda não tem condição nenhuma nem de entender o que está acontecendo com ela, ou então Uhum. sofre alguma coisa sexual, né? Na época que ela não tem condição. E a outra clínica, não sei se você chegou a ler o livro da Rosine Lefort, né? Que Não. ele é um livro fantástico para falar exatamente essa parte aí do Freud. Lacan cita ela também, que ela trata uma menina e a menina fica repetindo e ela vai tratando a menina através dessa repetição, a menina autista. E a gente fica em dúvida durante um tempo se a menina é autista ou psicótica, mas aí você vê que ela é autista. Mas aí você teria que ter lido para entrar na discussão. Uhum. Mas Provavelmente. aí essas clínicas infantis, né, que a criança está sem ainda recurso simbólico para entrar, né, no tratamento, esse negócio é muito importante. Então, se você já usou isso na clínica, né, porque você já é formado, né? Não. Era isso que eu ia estragar aqui, não. Eu não sou formado, eu não posso dar opinião clínica nenhuma, gente. Nem me Eu acho perguntem nada desse tipo, porque não, eu vou estar ferindo ao código de ética do psicólogo aqui. não, porque você está dando aula para gente, aí eu achei que isso é Não, ético. não. Não, isso Só aqui responder nem para a aula, colega gente. Isso é que só um grupo de perguntou qual que estudos é que o eu livro, inventei para a gente poder o discutir umas livro. coisas. Eu vou mandar o livro lá no grupo pro Manda pessoal. lá. Mas assim, o que eu posso falar, assim, eu não vou entrar na questão da clínica, porque, igual eu falei, eu não tenho competência para falar disso de forma alguma. Mas eu acho que é realmente muito interessante. E eu acho que a questão da repetição, ela vai ser muito trabalhada na psicanálise. Assim, de uma maneira muito interessante. Às vezes ela fica meio banal, igual eu tô falando. Você vê que a pulsão de morte, ela explica tudo. Se a gente quiser, gente, e assim, já deve ter acontecido um milhão de gente falando assim, ah, não, eleição de ontem, gente, pulsão de morte. Eu ia falar exatamente isso agora. Assim, Tipo já assim, no começa Twitter falando foi uma doideira, isso. uma É, loucura. a pulsão de morte explica, porque sabe, tipo assim, vira um princípio transcendental. E a gente, em vez de fazer análise realmente política, a gente fica falando isso. Então, assim, esse que é o problema do Freud. Ele cria um princípio onde ele vai explicar o mal-estar da civilização inteiro, com base em Eros e Thânatos e nessa pulsão dualista. E assim, não é só o Freud que vai fazer isso. O Lacan vai chegar num ponto onde ele vai fazer isso, né? Assim, são diversas outras pessoas que vão fazer isso, lacanianos, freudianos, seja o que for, né? Então esse que é o problema. Por isso que eu acho esse texto tão paradoxal, mas ele é para mim o melhor texto do Freud. Eu acho esse texto incrível. Assim, eu adoro esse texto, mas ele é cheio desses problemas, né? E assim, eu acho que a questão central que ele queria explicar é a compulsão à repetição. E eu acho que ele dá uma explicação que é muito interessante para a gente. Só que ao mesmo tempo, ela não é suficiente para o que a gente quer. Porque ainda que ela consiga trazer para a gente um ponto que é explicar por que a gente repete comportamentos que são absolutamente desagradáveis, e a gente tira um prazer, não é porque o prazer existia anteriormente, a gente tira um prazer dessa repetição, né? Se a gente tira um prazer disso, a gente cria uma forma de prazer, né? Ele ainda que ele consiga explicar isso, ele tem que criar um princípio que é quase que uma coisa assim divina, né? E aí não fica tão interessante, né? Porque a gente perde muito com isso, né? E a gente perde a dimensão que é essencial, que quando a gente está falando da clínica, a gente está falando de um processo de escuta e fala, né? A gente vai para um processo que é basicamente transcendental da natureza, né? E aí a gente entra toda essa discussão. Mas assim, era isso que eu queria falar do texto, tá, para vocês. Assim, eu queria só fazer mostrar como é que está em jogo é, essa metáfora, no caso ali, e quanto que, assim, é um texto paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele leva essa metáfora o mais longe que ele pode, né? Leva essa metáfora o mais longe que ele pode, ele está muito apegado a ela ainda. Tanto é que a gente pode pensar que a pulsão de morte nada mais é do que a expressão do princípio de estabilidade, né? E o Freud vai falar isso nesse texto, ele fala isso. Ele consegue fazer o seguinte, ele consegue deslocar o dualismo que existia nessa psicanálise, de um dualismo prazer e desprazer, que sempre foi problemático aos olhos do Freud, para um dualismo entre morte e vida.
Só que ainda assim é um dualismo. Não, não só existe o problema do dualismo, que, ao meu ver, não é tanto um problema, essa discussão para outros 500. Não só a gente permanece para algumas pessoas com o problema do dualismo, como a gente vai para uma questão onde a gente consegue reduzir quase tudo a esse princípio explicativo. E aí a gente perde o que a gente ganha em capacidade explicativa, a gente perde em outros aspectos, né? E ainda assim a gente define com esse quê de, ok, mas por que a repetição em si, né? Para além de só de ser uma questão biológica, né? Porque fica no final isso, uma questão biológica. E não é isso que é o interessante quando a gente está tratando da clínica, né? Mas a Flávia está comentando aí da eleição, Flávia. Acho que a gente teria que ter mais assim, um encontro inteiro só para falar disso. Então, assim, acho que a gente abrir isso aqui, a gente não sai. Mas eu queria só perguntar para vocês, gente. Então era isso. Eu queria trazer isso. Alguém tem algum comentário, alguma coisinha para falar? A gente ainda tem alguns minutinhos aqui antes de eu ter que sair correndo para um outro compromisso, mas eu quero ouvir o que vocês estão achando. E aí, na semana que vem, a gente já vai entrar no Lacan. Foi o último texto do Freud que a gente leu, né? E a gente já vai entrar no Lacan, porque eu acho que tem muita gente aqui que tem interesse em entrar no Lacan, mas está, assim, meio que, como que eu faço isso? Né? Então, assim, se alguém quiser colocar alguma coisa, trazer alguma dúvida, alguma pontuação, mas eu quero que fique, assim, marcada essa ideia dessa metáfora, porque quando a gente for para outra metáfora que a gente vai usar para explicar o Lacan, que vai ser quando a gente passar de um espaço, assim, digamos, biológico para um espaço antropológico, linguístico, estruturalista, por que não? Vamos usar a terminologia correta, né? Quando a gente passar para a metáfora estruturalista, a gente vai ver que algumas coisas vão permanecer, mas elas vão entrar em outros lugares. Só porque a gente fez essa mudança desse operador metafórico que a gente está usando. Pode Léo, falar, Lívia, não precisa nem levantar a mão, não. Pode só interromper não, mesmo. mas é porque assim, quando eu li lá a descrição do grupo, eu Uhum, tava pensando num grupo mais, assim, de dialogar mesmo, sabe? Tipo assim, da gente, talvez cada um apresentar uma parte, tipo assim, porque uhum, isso liga o pessoal, assim, a gente, eu mesmo, que me provoca a estudar, provoca a Cecília, provoca o João, provoca a galera e assim, a produzir alguma coisa. Eu acho que uhum. grupo de estudo tem esse objetivo, sabe? Senão a Sim. gente assistir a aula da faculdade mesmo. Então, eu não tô falando isso criticando você, Não, 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 tá? não. Não tem problema nenhum, pode Mas falar. porque senão fica muito cômodo pra gente, sabe? Ficar aqui Aham. aprendendo a aula. E, assim, mandar um texto, assim, não precisa ser um texto grande, não. Um texto tipo esses da opção lacaniana aí, tal, sabe? A gente dá uma lida e discute isso, conversa sobre ele. Porque, assim, a gente já, acho que todo mundo aqui do grupo já consegue ler o texto e fazer uma opinião crítica dele. E daí a gente encontra para poder produzir, sabe? Não, eu acho assim, a ideia original era essa. Assim, eu não sei assim, até o quanto de nós aqui, né, assim, por exemplo, poderiam pegar um texto que já está mais inserido dentro do jargão lacaniano, por exemplo, e discutir, mas eu acho assim que os acordos estão todos abertos. O que eu queria fazer no primeiro momento era pelo menos dar uma situada em quem está perdido. Porque assim, eu sei que tem algumas pessoas aqui que estão um pouco mais perdidas, que assim, já conversaram comigo e falaram assim, olha, eu estou um pouco mais perdido, como é que eu faço para me situar um pouco mais isso? Então o que eu estava tentando era fazer isso. Mas os encontros finais, eles estão abertos exatamente para isso. Tá? A ideia é realmente assim, que quem quiser apresentar um texto traz. Se a gente quiser fazer um dia só de discussão, a gente pode fazer, ou de tirar dúvida, ou de contar alguma coisa. Gente, eu vou ser a pessoa que vai adorar mais ficar falando mal de certos textos. Eu adoro fazer isso. Eu sou um obsessivo clássico, mas eu tenho meus momentos histéricos também de ficar falando mal dos outros. Então, assim, eu vou Mas eu adorar. falo até pelo Hã? seguinte, porque às vezes, assim, o jeito, por exemplo, eu amo a Ilka, né? Vou te dar um exemplo da Ilka. Eu sou louco com a Ilka, pessoa que eu mais gosto, salve, salve Ilka e tal. Aí eu tive uma colega que odiava psicanálise por causa da Ilka. Quer dizer, assim, o oposto, né? Aí Uhum, eu falei com ela assim, ô, vamos fazer o seguinte, vamos marcar pra você estudar comigo. Um dia que eu ensinei para ela o negócio, ela aprendeu. E assim, eu tive de aprender com a Ilka, que outras pessoas que me ensinaram não consegui aprender. Então, assim, às vezes o jeito, vamos supor, às vezes o João explica um negócio aí a pessoa que te falou está em dúvida, aprende com o João, entendeu? uhum. Então, assim, eu acho que grupo é muito legal para a gente também formular questões que às vezes, vamos supor, a Cecília fala uma coisa que eu, você e o João não tínhamos pensado. Eu estou citando vocês três porque eu estou no celular, só aparecem esses três aí, tá? Uhum.
Aí, assim, ela fala uma coisa que a gente não tinha pensado. Isso pode virar, por exemplo, uma pesquisa para a gente, Uhum. entende? Não, a ideia, Lívia, era exatamente isso. Assim, é só porque, igual eu te falei, eu acho assim, que eu tenho algumas pessoas assim que ainda não estão tão bem situadas, que ficam um pouco receosas de falar. Porque assim, sempre que eu dou espaço para falar, você fala bastante, o João fala bastante. Mas não é todo mundo assim que se sente confortável, não só de assim, não sente que domina, seja o que for, mas assim, não sente vontade de falar mesmo. Eu sou uma pessoa assim que eu falo aqui no grupo, né? O tempo todo com vocês e tudo mais. Mas numa sala de aula, dependendo da aula, eu fico caladinho no meu canto assim, e o Buda que eu quero muito falar alguma coisa, eu fico lá assim, gente, não vou fazer pergunta nenhuma aqui não. Então, assim, eu entendo como é que é isso, sabe? Eu entendo como é que é estar numa posição onde você não se sente. Seja porque você tem medo de falar alguma besteira, seja porque você assim não tá tanto na vibe de conversar. Então, assim, a ideia era eu pelo menos dar uma situada, né, assim, no que a gente estava tratando, para que a gente possa ter os encontros que vão ser só isso. Né? A ideia do grupo, depois que a gente passar, é pegar e fazer só isso, entendeu? Então, assim, eu tô só fazendo essa pequena trajetória primeiro, para que pelo menos assim a gente tenha algumas ferramentas para quem está mais perdido, porque eu entendo também que tem pessoas que estão perdidas, né? Eu já fui uma dessas pessoas que estavam perdidas e assim, é muito ruim você estar perdido e você ter certas pessoas que, assim, explicam pra gente já jogando todo o jargão, né? E assim, eu acho que a gente pode passar texto, falar assim, olha, lê esse texto, lê texto X, lê texto Y, mas não é a mesma coisa de você ter um espaço onde você pode fazer isso. Então, assim, o que eu estava querendo fazer é também dar esse espaço. Mas assim, Lívia, fica à vontade para você pode sugerir uma sessão assim, coloca lá no grupo, gente, vamos fazer tal coisa tal dia. Tem várias sessões que estão livres lá exatamente para isso, né? E assim, eu já falei, gente, olha, vocês querem apresentar um texto, pode ser a tese de vocês, pode ser o que vocês quiserem. É só marcar lá um dia e falar assim, olha, hoje vai ser o dia para fazer isso, né? É só que a gente tem que se cronometrar e se organizar também para não ficar uma coisa assim toda jogada aos léus, né? Mas a ideia do grupo é essa mesmo, Lívia. Então, assim, eu fico mais feliz quando você comenta, quando o João comenta, quando todo mundo que está aqui decide comentar um pouquinho e falar alguma coisa, né? É só porque também eu não quero que acabe acontecendo uma coisa que pode acontecer, que é ter algumas pessoas que não estão familiarizadas ainda, e que não têm tantas ferramentas assim para navegar essas situações, né? E na psicanálise isso é muito fácil disso acontecer. Porque no momento que a gente está falando de uma coisa que é clara, a gente joga um conceito de gozo e começa a falar da Lalang, ou seja, do que for, a pessoa, pronto, já era, perdeu, gente, não tem como mais. Né? Então, eu só não quero evitar também que a pessoa pense assim, mas, poxa, isso aqui já é um grupo, né, avançado, né, já é um grupo aqui para o pessoal que já sabe de tudo, porque também não é para ser isso, é para ser também um espaço assim, onde a galera que é avançada e quer ter um dia deles para discutir assim as coisas mais pedreira de todas, assim, vai ter o espaço, mas também quem está começando e quer só assim, ter uma noção do que está acontecendo, vir aqui tirar uma dúvidazinha, também vai ter o espaço deles. E eu queria, no início do primeiro-ministro, dar essa possibilidade desse pessoal que ainda está com um pouquinho de dificuldade de ter essas possibilidades, assim, de ter esse espaço. E aí a gente pode, Então, uma né, ideia, depois. Hã? você me deu uma ideia. A Hã? gente podia ter no grupo do WhatsApp, tipo assim, quantas pessoas tem que estão com alguma dificuldade em psicanálise, nessas coisas mais incipientes, assim, mais iniciais, e quais as dificuldades que elas percebem que elas têm, e a gente fazer um dia alguma coisa focada nas dificuldades. Por exemplo, vamos supor que eu vou Perfeito. ensinar. A gente fala assim, por exemplo, ó, porque nesse caso, aí eu cito, por exemplo, o conceito de Lalang. Eu falo, gente, alguém quer saber, assim, um pouquinho mais aprofundado o conceito de Lalang? Aí a pessoa fala assim, ah, eu quero. Aí a gente explica. Porque é uma das razões mesmo do grupo existir. E aí a gente Uhum. põe lá. Aí vamos supor que alguém Perfeito. coloca lá, ah, eu estou em dúvida no Édipo. Porque Édipo, por exemplo, é uma coisa super fácil de explicar, se a gente explicar de um jeito legal, sabe? É, Que tem muito jeito de explicar Édipo. A gente tem. fala assim, E aí isso. Eu acho que é super fácil de explicar, mas também é muito difícil de explicar. Eu acho eu que assim, é tranquilo de explicar de certas maneiras, mas ao mesmo tempo, dependendo de como você explica, você só piora a situação. Não tô falando eu assim que é difícil, não, mas é porque tem 10 maneiras de explicar que, pô, aí você já mata umas 10 pessoas do coração, assim. acho. Então, aí seria Mas, legal a gente fazer uma enquetezinha. Se você mas não, quiser, mas pode eu fazer acho até no uma ótima Stories. ideia. Inclusive, eu tava pensando em sugerir isso, se a gente quisesse dar uma pausa nos textos por enquanto e fazer um encontro só assim de vem, tira dúvida, coloca o que quer, sabe? Por mim, Mas, eu assim, sou mais que se o a pessoal não favor ficar com disso. vergonha,
Se você quiser fazer um forms, que aí as pessoas te respondem, como você é um monitor, e aí a pessoa não fica tímida de escrever qual é Eu a, acho que a também é uma forma de a gente evitar a timidez um pouco, é assim, a gente pode criar um forms e colocar perguntas, assim, olha, o que que você gostaria que fosse respondido? Que aí a pessoa que não quer vir aqui e fazer a pergunta, a gente lê, tenta decifrar mais ou menos o que está sendo colocado, porque também nunca é a mesma coisa a pessoa perguntando ou não, e aí a gente responde. E assim, Uhum. você dá uma você e resposta, João, que a gente tem um pouco mais de facilidade, a gente vem aqui e faz esse trabalho de dar um dia, assim, só da gente conversando sobre essas coisas. Eu acho que é uma ótima ideia, tá? Eu acho assim né? que é Legal. perfeito, a gente pode fazer o próximo encontro assim. Ó. Você deu uma ótima sugestão, Lívia. Perfeito, assim mesmo. Obrigada. Não, é isso, gente. O espaço é esse, tá? Então, a gente já falei, inclusive, quem quiser trouxer pesquisa aqui, gente, por favor. Eu sei como é solitário, é angustiante escrever qualquer coisa. Ainda mais quando se você tem se você está escrevendo uma coisa que não existe ainda de certa forma. Eu não sei como é que é isso, assim, sabe? De você pegar certos conceitos, assim, sabe? Assim, você não saber se a sua coisa para em pé é muito angustiante. Então a ideia também era dar um espaço para isso, né? De você chegar aqui, assim, por mais que a gente não consiga ser especialista em nada, a gente consiga assim, olha, pelo menos isso faz algum sentido para mim. Só porque, Hum. assim, sabe? Então essa também é um pouco da noção. Então, gente, eu falo isso porque, assim, é uma coisa que eu já senti e até hoje eu ainda sinto quando eu vou escrever algumas coisas e tudo mais. Que é isso, eu gostaria de às vezes ter um espaço onde eu posso chegar lá e falar assim, olha, gente, é isso aqui que eu estou pesquisando. Isso aqui também pode parecer meio doido, mas faz sentido para vocês? Até para que a gente possa desenvolver nossas ideias melhor. Então, assim, também é um espaço para que a gente possa fazer isso. Então, por favor, gente, vocês têm alguma sugestão? A gente não tem nada de cronograma fixo. O cronograma que está lá, ele pode ser mudado a qualquer momento. Na próximo encontro, que vai ser dia 17, a gente já vai fazer essa sessão que vai ser uma sessão onde a gente vai sentar e conversar sobre dúvidas. A gente pode até fazer ela maior, mais estendida. Quem quiser passar um pouquinho, passa e tudo mais, tá? Vai ser só assim, e aí vocês podem mandar dúvida lá no chat, lá no Forms, e a gente vai fazer só isso. E aí depois a gente volta para os textos, né? E aí, se alguém quiser qualquer dia falar sobre qualquer coisa, qualquer assunto aqui, tem que ter um mínimo a ver com a psicanálise, né? Porque também, se não tiver, aí quebra um pouco o propósito, né? Mas, assim, também tá mais que convidado. Não precisa colocar lá direto, já ir lá na descrição e falar assim, olha, gente, eu quero falar sobre isso tal dia. E pode ser também um pouquinho assim, meio tipo, né? Mandar no grupo. Pode me mandar no privado. Tipo, você me manda assim, Léo, olha, tô pesquisando sobre tal coisa há uns certos dias, né? Ah, não, isso aí não. Isso aí eu barro. É a única coisa que eu vou barrar é isso, tá, gente? Temas ligados ao empreendedorismo eu vou barrar. Psicanálise e empreendedorismo eu vou barrar. Tô brincando. Mas. Brincando e não brincando, mas. Sério, qualquer coisa mesmo que vocês tenham interesse e tudo mais. Não tá confortável de mandar lá no grupo e tal, se por qualquer motivo, me manda no privado. Manda assim, olha, Léo, tô com vontade de falar sobre tal coisa, tal dia. A gente pode ter um dia para falar sobre isso? A gente vai e combina. Assim, fazer uma apresentação, seja isso para conversar. Porque o grupo também é para isso, sabe, gente? Então, e também, igual a Lívia veio aqui e sugeriu, vem e fala, gente. Pode vir falar assim, sem medo nenhum, gente. A gente vai acatar todas as sugestões. E assim, às vezes a gente pode até ter ideias ótimas, igual vai ser o próximo encontro, eu acho que vai ser muito legal, né? E foi Hum. ótima a sua ideia do Forms, porque eu acho que é uma forma de quem se sente assim mais acanhado, e eu sou uma das pessoas que eu sei como é que é, eu não culpo nem quando eu falo assim, gente, alguém tem uma coisa para falar, e aí ninguém fala nada, eu falo assim, não, vou inferir pelo silêncio que tá tudo bem, eu não fico com raiva de ninguém que tá aqui, eu não fico chateado nem nada, tipo, porque eu sei que eu sou uma das pessoas que faria isso também, sabe? Que deixaria outra pessoa em silêncio, não é porque eu quero mal a ninguém. Então, assim, gente, de verdade, não precisa se preocupar, a gente tenta encontrar alguma forma de que seja um espaço onde todo mundo possa falar. Né? A gente adapta as nossas entraves materiais aqui, a gente tem o Forms aí para ajudar a gente a auxiliar, seja o que for, para a gente poder criar esse espaço. Tá? Então, assim, também é um pouco disso. Mas é isso, galera, eu já até passei do meu tempo, porque eu tenho um compromisso agora, eu vou ter que sair correndo. Mas é isso, muito obrigado por todo mundo que falou, obrigado, Vitor, pela sugestão, foi uma sugestão ótima, de verdade. E aí, semana que vem a gente faz dessa forma. Eu vou deixar lá avisado no grupo, vou explicar como vai acontecer certinho. Vou criar o Forms, né, para a gente poder fazer essas dúvidas. E aí a gente dá uma pausa no nosso cronograma e depois a gente retorna. E se a gente achar que daqui não precisa retornar com os textos, o que for melhor para a gente progredir, para mim tá ótimo, gente. Mas é isso. Obrigado demais a todo mundo, né, que apareceu. Né? Obrigado, Lívia, por ter dado a sugestão.
E é isso, gente. Obrigado, João, também, por ter contribuído aí. E é isso, galera. Um abraço a todos vocês. A gente se encontra no dia 17. Meu.